campings de fascistas no pasarán. Hey, it's our country! It's our country! Hey, we protect our country! Ouais, c'est ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, this is our country! We are here for our country! Don't do this! Hey! Go away! Go away! Hey! Il y a des fascistes ici! Tensões na Praça da Bolsa em Bruxelas durante manifestação não autorizada obrigam à intervenção da polícia este domingo à tarde. Pelo menos 63 mortos e mais de 300 feridos em Lahore, Paquistão, num atentado suicida reivindicado por facção local dos Talibã. Exército sírio afirma ter retomado o controle da cidade de Palmira ao grupo Estado Islâmico, a zona histórica minada pelos combatentes islamitas. Papa Francisco condena a violência cega do terrorismo durante uma missa de Páscoa sob fortes medidas de segurança. A marcha contra o medo deste domingo tinha sido adiada pelas autoridades belgas, mas centenas de pessoas concentraram-se na Praça da Bolsa para condenar os ataques de dia 22 de março. Uma concentração que começou por ser pacífica, mas que foi invadida por centenas de indivíduos que rapidamente lançaram o caos em diversos setores da praça. Pelo menos 10 pessoas foram detidas pela polícia, que interveio com canhões de água. It's our country! It's our country! Hey, we protect our country! Muitos dos manifestantes pacíficos gritaram então palavras de ordem contra os grupos violentos enquanto a polícia tentava cercá-los e isolá-los dos manifestantes. Segundo os meios de comunicação locais, o grupo que agrediu manifestantes disse ser parte de diferentes claques de futebol de clubes belgas. No entanto, várias pessoas no local garantem que muitos ostentavam símbolos conotados com a extrema-direita nacionalista belga. Quatro pessoas encontravam-se detidas este domingo depois de 3 operações antiterroristas levadas a cabo em diferentes localidades belgas. A Justiça deve ainda decidir se colocará os suspeitos em prisão preventiva. As operações tiveram lugar 5 dias depois dos atentados de Bruxelas, em Malines e Duffel, na região da Flandres. 8 das intervenções ocorreram em diferentes bairros de Bruxelas. Um segundo suspeito de planear um atentado em solo francês foi detido dia 25 de março pelas autoridades belgas. Abderrahmane Ameroud foi ferido com um disparo numa paragem de metro no bairro de Schaerbeek, em Bruxelas. Segundo a televisão pública francófona RTBF, Ameroud foi cúmplice do assassínio de Ahmad Shah Massoud em 2001, pouco antes do 11 de setembro. Em Itália, a polícia deteve um cidadão argelino suspeito de formar parte de uma rede de falsificadores de documentos utilizados pelos autores dos atentados de novembro em Paris e de Bruxelas esta semana. Jamal Eddin Ouali tinha uma ordem de busca e captura emitida em janeiro. À medida que a investigação das autoridades francesas e belgas avança, a ligação entre os ataques parece cada vez mais clara. A Procuradoria Federal belga acusou este sábado Faisal Chefou pelo atentado no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas. Os média belgas dizem que se trata do homem de chapéu que vemos nas imagens gravadas pelas câmaras do aeroporto. A mala de Chefou esconderia a maior quantidade de explosivos, mas não chegou a acionar-se, tendo o suspeito aproveitado para fugir do aeroporto. 2 dias mais tarde, Chefou foi detido no centro de Bruxelas. Bruxelas vai arquivar a memória dos atentados de terça-feira no aeroporto e no metro da cidade.
Várias equipas de funcionários dos arquivos municipais começaram a recolher as mensagens de solidariedade frente ao edifício da Bolsa, o epicentro da emoção dos últimos dias. Hoje temos duas missões: tentar fotografar o máximo de mensagens, em especial aquelas que não podem ser guardadas, e depois tentar recolher o máximo de mensagens deixadas pelo público, pelos cidadãos, mesmo aquelas danificadas pela chuva que caiu durante a noite. Desde o primeiro dia toda a gente veio até aqui para apelar à paz e à não violência, e isto durou a semana inteira. Eu passei o meu cão por aqui todos os dias e vi sempre esta praça cheia de gente que queria apenas uma coisa: que as pessoas deixem de se matar umas às outras, sublinha uma habitante. Que les gens s'arrêtent de s'entretuer, quoi. 5 dias após os atentados, pelo menos 15 pessoas permanecem desaparecidas. As autoridades belgas afirmaram ontem ter identificado 24 das 28 vítimas mortais confirmadas, para lá dos 3 bombistas. Pelo menos 63 pessoas morreram num atentado suicida que teve lugar este domingo na cidade de Lahore, no Paquistão. Mais de 300 pessoas ficaram feridas, na maioria mulheres e crianças. A polícia local disse que um suicida fez explodir as bombas que transportava no parque Gulshan-e-Iqbal, perto de uma zona infantil, por volta das 19 horas locais. O parque é conhecido na cidade pela zona de atividades para crianças. Na altura da explosão encontrava-se cheio de famílias que passavam o fim da tarde. O governo da província de Punjab, região da qual Lahore é capital, decretou 3 dias de luto. Lahore é a segunda maior cidade do Paquistão. O estado de emergência foi declarado também em todos os hospitais. O ataque foi reivindicado pelo movimento Jamaat ul-Ahrar, uma facção dos talibã no Paquistão, que confirmou que a comunidade cristã era o alvo do atentado. O exército sírio afirma ter retomado o controle de toda a cidade histórica de Palmira 20 dias após ter lançado uma ofensiva contra o grupo Estado Islâmico na região. Os militares sírios, apoiados pelos combatentes do Hezbollah libanês e por forças especiais russas no terreno, tinham já recuperado o controle de 3 bairros, a norte, a sul e junto ao aeroporto da cidade. As tropas tardam ainda em entrar na zona histórica, transformada num terreno minado pelo grupo islamita. A aviação russa afirmou esta noite ter realizado 40 bombardeamentos nas últimas 24 horas. A ofensiva está a criar um novo fluxo de refugiados quando milhares de civis tentam fugir aos bombardeamentos. Os ataques permitiram já bloquear a estrada entre Palmira e Raqqa, o bastião do grupo Estado Islâmico na Síria e o objetivo final da ofensiva militar. Bernie Sanders prova que é mais do que um resistente na corrida democrata à investidura presidencial. O rival de Hillary Clinton venceu todas as primárias em jogo este sábado nos estados de Washington, no noroeste do país, Alasca e Hawaii, com respectivamente 73%, 82% e 71% dos votos. Um feito celebrado durante um comício no Wisconsin. A nossa campanha é da energia, da dinâmica, que nos vai levar a uma vitória em novembro. O senador do Vermont arrebata assim 141 delegados, estando ainda longe de ensombrar a vantagem da rival. Sanders recupera lentamente terreno quando se aproxima dos 1000 delegados, a 700 de distância de Clinton. Um resultado que não ameaça a ex-secretária de Estado, mas que continua a revelar as divisões no partido entre o eleitorado branco e jovem seduzido por Sanders e os latinos e afro-americanos que apoiam Clinton. Os republicanos não foram a votos este sábado e deverão regressar às urnas no dia 5, no Wisconsin. A Irlanda assinalou este domingo o centenário da revolta da Páscoa, a rebelião esmagada pelo exército britânico que acelerou a independência do país. O presidente irlandês Michael Higgins assinalou a data com a deposição de uma coroa de flores na prisão de Kilmainham, onde foram executados os 15 rebeldes na origem da revolta. As cerimónias em Dublin, a outrora segunda cidade do Império Britânico, contaram ainda com um desfile militar e a leitura da Proclamação da República da Irlanda, escrita pelos rebeldes de 1916. A revolta de domingo de Páscoa terminou com a morte de 82 rebeldes, 260 civis e 143 soldados britânicos. O levantamento despertou a consciência nacionalista dos irlandeses que 6 anos mais tarde criavam um Estado independente e em 1949 fundavam a atual República da Irlanda. O Papa Francisco dedicou a missa de Páscoa às vítimas dos atentados terroristas, denunciando a violência cega e brutal na Bélgica, Turquia ou Nigéria.
Durante a mensagem Urbi et Orbi, frente a milhares de pessoas na Praça da Basílica de São Pedro, entre as quais os antigos monarcas belgas, o Santo Padre apelou também ao fim dos conflitos na Síria, Ucrânia ou Moçambique. Que o Senhor Jesus possa favorecer nesta festa da Páscoa a nossa proximidade com as vítimas do terrorismo, uma forma de violência cega e brutal que continua a derramar sangue inocente em diversas partes do mundo. Uma mensagem expressa durante uma cerimónia sob medidas de segurança reforçadas no Vaticano. O pequeno Estado tinha sido visado por ameaças do grupo Estado Islâmico no ano passado. O Sumo Pontífice voltou também a evocar a questão dos refugiados na Europa, condenando o que considerou ser a rejeição dos que podem oferecer-lhes as boas-vindas e a assistência. Amém.